Vamos continuar com a história de José. Agora estamos no capítulo 39 do livro de Êxodo. E lá no primeiro capítulo nós vemos o que aconteceu. No primeiro verso nós vemos o que aconteceu. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Bem, irmãos, o que aconteceu com José? José foi vendido como escravo. Chegou no Egito, como nós já falamos, sem conhecer o idioma, numa cultura diferente, com outros deuses. José foi vendido como escravo. E agora ele estava como escravo na casa de um oficial do faraó. Mas veja, irmão, no verso 2 o que aconteceu. O Senhor estava com José e ele se tornou próspero. Outras traduções dizem assim: o Senhor estava com José e ele ia muito bem em tudo. Por que acontecia isso com José, irmãos? Lembram-se no Gênesis 28:15, a promessa feita a Jacó: eu estou contigo e te guardarei onde quer que fores. O que estava acontecendo com José era exatamente o cumprimento desta promessa. O Senhor estava com José, abençoando. A prosperidade vinha do Senhor. O Senhor estava com José, por isso ele se tornou próspero. E isso dava um testemunho pessoal. Primeiramente, na casa onde ele foi servir como escravo, onde ele estava como escravo. No verso 3 do capítulo 39, ainda, nós vemos o seguinte: vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O que Potifar viu? Potifar viu que aquele moço era um moço especial. Tudo que ele fazia dava certo, tudo ia bem. O Senhor abençoava, vendo? E que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O que Potifar viu não foi somente as qualidades de José, mas foi o fato de que o Senhor de José, o Deus de José, fazia com que ele prosperasse e que as suas coisas fossem bem, dessem bem. Isso para um senhor de escravo era uma coisa muito boa. Eu tenho um escravo protegido por Deus. Portanto, eu posso confiar nele, posso confiar na sua capacidade. A sua capacidade é dada por Deus. E então, se você vai ver lá o texto do capítulo 39, você vai ver, Potifar o promoveu. O promoveu para mordomo. Mas veja, irmãos, ele era mordomo, e mordomo quer dizer o maior da casa, aquele que resolve todas as questões, o administrador da casa, mas ele ainda continuava escravo, ele ainda era escravo. Foi concedida a José a administração geral da casa, os bens, os trabalhos, os empregados. A Bíblia diz de que o Potifar não cuidava de mais nada, deixava tudo nas mãos de José. E veja, irmão, se você olhar no verso 4, além de tudo, ele ainda era bonito. Ele era formoso, atraente. Veja lá no verso 4 como diz: achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Mas ele ainda era bonito, atraente. Então estava tudo bem, irmãos. José estava tudo bem. Agora ele era o mordomo da casa, ele estava bem, ele era jovem, ele era bonito. Só que não, irmãos, como dizem os jovens, só que não. Aconteceu aí um sério problema. Um problema justamente porque ele era jovem, porque era bonito, porque ele era formoso. A mulher de Faraó, a mulher do Potifar, não de Faraó, a mulher de Potifar, pôs os olhos em José. Verso 7. Depois destas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo.
No verso 6, a última frase do verso 6 diz assim: ele era formoso de porte e de semblante. José era um jovem, irmãos, 20 e poucos anos. Um jovem bonito, um jovem formoso. E o olhar lascivo da mulher de Potifar pousou sobre José e ela disse: deita-te comigo. Que tentação para um jovem, não, irmãos? Que tentação para um jovem saudável, para um jovem que está com todos os seus hormônios funcionando direitinho. A tentação sexual, a tentação presente. A tentação sexual, irmãos, é presente ao longo da história. É presente em todas as raças. É presente em todas as idades, em todas as camadas sociais. E você ainda vê hoje crimes feitos por conta da atividade sexual, por conta do desejo sexual, por conta das traições matrimoniais. Esse era, irmãos, o pecado que estava se apresentando para José. Como resistir? Como que um jovem vai resistir a este pecado, a esta tentação que todo ser humano possui? Veja, irmãos, verso 9, qual a resposta de José? Sou mordomo. O Senhor tem total confiança em mim. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? José reconhecia, irmãos, a confiança que Potifar tinha depositado nele. Tinha deixado tudo nas suas mãos. Há um verso nesse texto que diz assim: deixou tudo nas mãos de José. Como é que ele podia fazer isso contra o seu senhor? Como ele poderia ser desleal a esse ponto com o seu senhor? Mas tinha uma outra coisa, irmãos, e essa coisa era mais importante. Como é que eu posso pecar contra Deus? A questão não era simplesmente honrar a lealdade para com o seu senhor, para com Potifar. Mas a questão aí principal, irmãos, era como eu poderia pecar contra Deus. Lembram se falamos alguns dias atrás. O pecado, irmãos, nunca tem a ver só com os envolvidos. O pecado é contra Deus. E José não podia cometer um pecado contra Deus. Só, irmãos, que Satanás é insistente. Satanás continua tentando até ver se aquele servo de Deus peca, se aquele servo de Deus cede à tentação. Veja capítulo 39, verso 10. Ela assediava a José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos. Veja lá o verso 10. Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. José fugia da tentação, irmãos, e é isso que deve se fazer. Quando você é tentado, seja qual for o pecado contra Deus, seja qual for o pecado contra a lei de Deus, você tem que fugir do pecado. Você tem que resistir ao pecado. Você não pode ficar perto. Você não pode dar chance para Satanás. E era o que José fazia. Vamos ver como vai continuar a história de José, irmãos. Nós estamos vendo agora José resistindo à tentação. O que acontecerá com José ao resistir esta tentação tão forte? Como que vai ficar? Ele disse: não vou pecar contra Deus. E resistiu, não ficava nem perto da mulher de Potifar. Vamos ver amanhã como vai continuar a história de José.